Olá a todos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações, que sejamos aí sempre agraciados, né, com a presença de Deus em nosso caminho, com a presença de Jesus nos acompanhando nos momentos alegres, nos momentos um pouquinho mais difíceis, né, que Ele esteja também junto nos nossos lares, e nós lembramos aqui sempre sobre a importância do Evangelho no lar, que é quando nós abrimos a porta, né, do nosso lar para Jesus. E ali a gente consegue, junto com os nossos familiares, compreender um pouquinho mais dos ensinamentos de Jesus, né, poder debater, esclarecer, né, fazer um momento de união, né, de confraternização, de harmonia, né, com todos os integrantes do nosso lar, convidados, né, aqueles que estiverem ali recebendo com muito amor, com muito carinho, o Evangelho de Jesus. Bom, para quem não me conhece ainda, nessa encarnação me chamo Devanir e faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor. A nossa sede fica na cidade de São Paulo, na rua Arnaldo Magnicaro, no número 1370, no bairro do Campo Grande. Você pode também conseguir mais informações sobre a nossa casa, né, acessando o nosso site www.caminheiros-do-amor.org.br, né, ou nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, e assistir a esses vídeos, né, que ficam disponíveis ali também no YouTube, e você pode compartilhar com alguém que você perceba, né, que poderia se beneficiar, né, ouvindo um pouquinho sobre os ensinamentos da espiritualidade, né, sobre os ensinamentos de Jesus, e ali então compartilhando para que, né, esse vídeo chegue a mais pessoas, né? Então, que Deus os abençoe, e hoje, né, nós vamos estar aqui falando do Livro dos Espíritos, sobre caracteres do homem de bem, né? Lembrando sempre que quando falamos aqui o homem, falamos da humanidade, né? Então, aquele espírito que encarnado, né, já consegue ali apresentar características, né, que são consideradas de pessoas que já praticam mais o bem, né, do que as coisas não tão boas. Então, hoje nós estamos aqui falando no livro terceiro do Livro dos Espíritos, que contém ali as leis morais, né, as leis divinas, no capítulo 12, falando sobre perfeição moral. O item 4 nos traz, então, caracteres do homem de bem, a questão 918. Nós temos aqui a pergunta de Kardec, né? Kardec pergunta à espiritualidade, né? Por que sinais, né? Ou seja, quando você observa uma pessoa, o comportamento de alguém, né? Por que sinais se pode reconhecer, né, no homem o progresso real, né, que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? E eles respondem: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Né? Então, só para nós esclarecermos um pouquinho, né, quando o Kardec fala aqui é, sobre a questão da hierarquia espírita, né? Então, se nós formos recorrer ao Livro dos Espíritos, no livro segundo, que fala do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, o capítulo 1, né, que diz ali dos espíritos, o item 6, fala sobre a escala, né, espírita, onde a espiritualidade vem trazer para a gente ali das questões de 100 a 113, né, uma escala, né, ou seja, mostrando para a gente as categorias, né, de espíritos ou as ordens de espíritos conforme a sua evolução moral. Mas aqui é importante nós observarmos, né, a colocação da espiritualidade, né, na questão 100, que ele diz aqui, né, observações preliminares. A classificação dos espíritos funda, né, no seu grau de desenvolvimento, nas qualidades por eles adquiridas e nas imperfeições de que ainda não se livraram, né? E eles fazem também um alerta dizendo que assim, não existe, né, Kardec também nos auxilia, não existe uma linha de corte, né? Essas são características identificadas no comportamento do espírito, no mundo espiritual, né? E que
as suas condições vão demonstrando em que ordem ele se encontra. E aí então eles colocam, né, na questão 101, no item 101, né, coloca lá a questão da terceira ordem, espíritos imperfeitos. Ele diz aqui, caracteres gerais, predominância da matéria sobre o espírito, né, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhe seguem. Né? Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Né? Então, se nós observarmos, né, o nosso estágio de mundo de provas e expiações, a maior parte da humanidade, né, se encontra hoje dentro dessa categoria, né, da terceira ordem. Né? Nós somos ainda espíritos em processo de evolução. Né? Nós estamos ainda conseguindo entender, né? Ainda mais quando eles dizem aqui que a gente tem uma intuição de Deus, mas não compreendemos. Né? Se nós olharmos, né, tudo o que foi já nos trazido ao longo da história sobre o que seria, né, a divindade, nós temos no Livro dos Espíritos uma resposta mais coerente, né, quando nos traz, né, quando Kardec pergunta o que é Deus, eles nos trazem que é a inteligência suprema, né, a causa primária de todas as coisas, porque aí nós começamos a compreender um pouquinho mais, né, sobre a condição da divindade. Tiramos ele dessa condição humana, né, do senhorzinho lá num trono com um cajado, se preparando para poder julgar a humanidade, e trazemos para um patamar mais acima, né, onde colocamos como inteligência universal, que a gente ainda não tem condições plenas de conhecer. Né? Jesus, como sendo o espírito mais evoluído, né, que nós tivemos aqui encarnado na Terra, já tinha essa conexão e essa compreensão maior da divindade, até porque, né, dentro da sua condição e da missão que ele vinha, que ele veio, né, executar aqui na Terra, exigiria dele realmente uma compreensão muito maior. Porque se fosse no nosso patamar, é só nós olharmos o nosso comportamento, né, de hoje, nós jamais conseguiríamos fazer o que Jesus fez naquele momento. Mas isso não nos desqualifica, né? Porque nós vamos vendo agora que, ao longo do texto, vamos observando que o nosso trabalho, né, de busca, né, pela nossa evolução, vai nos tornando cada vez mais capazes de executar aquilo que Jesus nos deixou como orientação para alcançarmos a perfeição. Né? Então, aqui na segunda ordem, né, os bons espíritos, então, caracteres gerais, né, predomínio do espírito sobre a matéria, né? Então, diferente do anterior, onde a gente é tomado ainda, como ele diz aqui, pelas más paixões, a gente já falou, né? Os irmãos já nos falaram aqui, tem alguns vídeos já falando sobre a questão das paixões, né? Que são é, uma, uma condição de excitação, né, dos nossos desejos, das nossas vontades, e ali então, como nos trouxe a espiritualidade em resposta a Kardec, se nós não cuidarmos, né, se nós não controlarmos a nossa paixão e deixarmos elas nos controlar, a gente acaba sofrendo, né, e sendo arrastado para as condições da adoração à matéria e esquecemos do espírito. Então, na condição dos bons espíritos, eles já estão conseguindo compreender. Né? Então, nós tivemos aqui vários exemplos de pessoas boas, né, que reconhecem, né, a grandeza do espírito e aí fazem bom uso dos recursos materiais que lhes são confiados por Deus, mas não se deixam escravizar por esses recursos, né, e transformando muitas vezes esse recurso em meios de fazer com que outros espíritos possam conseguir alcançar, né, paz e serenidade. Então ele coloca aqui: predomínio do espírito sobre a matéria, né, desejo do bem. Suas qualidades e seu poder de fazer o bem estão na razão do grau que atingiram. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade.
os mais adiantados juntam ao seu saber as qualidades morais, né? Então nós vemos aí exemplos, né, como Bezerra de Menezes, como Chico Xavier, como Irmã Dulce, né, como Madre Teresa, como Gandhi, enfim, né, como Divaldo e vários espíritos que nós tivemos a oportunidade, né, de ver a sua história, né, para alguns estudamos a história deles, outros acompanhamos a história deles aqui na Terra e fomos vendo a sua condição, né, de bons espíritos, né, onde passaram a sua encarnação dedicando, né, a auxiliar o seu irmão em dificuldade e fazendo isso com muita naturalidade, né? E aqui a primeira ordem, né, que são os espíritos puros. Então, os caracteres gerais, né? Nenhuma influência da matéria, ou seja, nada do que existe na Terra, em termos de matéria, né, que possa, né, ainda mexer com as paixões dos espíritos imperfeitos, elas causam qualquer transtorno ou qualquer dificuldade para esses espíritos. Então, se nós olharmos, né, o comportamento de Jesus, né, ele não estava aqui preocupado em ser adorado ou tido como o rei da terra, né, o ser dominante da terra, nem para acumular riquezas, né? Então, a sua maior riqueza estava no amor que ele tem por todos nós. Então, nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos da outra ordem, né? Então, só para nós nos colocarmos nessa condição, quando Kardec pergunta sobre essas características que podem, né, auxiliar, ou o que nós podemos identificar no espírito, né, e quais essas características auxiliam o espírito a mudar, né, de ser comparado em uma categoria ou em outra, né? Então temos aí a terceira ordem, a segunda ordem e a primeira ordem, lembrando que não existe uma linha de corte, né? Essa transição é uma transição muito suave, e a linha entre um e outro é muito tênue, né? Então não existe uma condição de falar assim, ó, espírito, agora você, nesse ponto, você já é da outra. Não, isso aí é um processo natural, né? Que nós vamos aí aprendendo a, a distinguir, né? Bom, e nessa questão nós temos aí os comentários de Kardec, né, que Kardec então vem fazer a sua observação sobre essa resposta que a espiritualidade dá, né, nessa questão 918. Então aqui nós vamos pegando, né, o primeiro trecho, né, do comentário de Kardec. Ele diz aqui: o verdadeiro homem de bem, no sentido, né, humanidade, é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua mais completa pureza. Se interrogar a sua consciência sobre os atos praticados, perguntará se não violou essa lei, se não cometeu nenhum mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém teve de se queixar dele. Enfim, se fez para os outros tudo aquilo que queria que lhe fizessem, né? Então, uma pessoa que, reconhecendo a sua essência espiritual, né, como nós já falamos aqui em outras oportunidades, nós precisamos ter isso muito claro para nós. Nós somos seres espirituais numa experiência corpórea, né, e não o contrário, como o pensamento materialista nos traz, né, que a gente tem a origem aí no nada e que nós somos criados com a criação do corpo físico, né? E a espiritualidade veio nos esclarecer que nós somos, né, anteriores, fomos criados anteriores à condição do corpo físico, né? Então nós estamos aqui como um ser espiritual numa experiência corpórea, né, que nós já vimos a importância da matéria para o processo de evolução do espírito. Então, quando, né, nós estamos alcançando um conhecimento maior espiritual, nós vamos pouco a pouco, né, deixando de lado
as nossas más inclinações, né, que ele vai também comentar um pouquinho aqui, né, e vamos começando a trocar as nossas más inclinações pelas coisas boas que estão alinhadas, né, com o ensinamento de Jesus, com as leis divinas, né? Então, quando o Espírito encarnado ele começa a entender melhor, né, o seu papel e a sua relação com Deus, ele começa então a se esforçar o máximo que pode para poder seguir, né, a lei de justiça, de amor e de caridade. Então ele passa a olhar sobre, né, a sua vida, sobre a sua caminhada, com um olhar diferente. Então ele, numa relação, né, entre pessoas, seja de que natureza for, né, ele vai olhar com justiça, né, se for uma relação, né, comercial, se for uma relação sentimental, ele vai sempre olhar isso com um olhar de justo. Então ele vai perceber que ele deve fazer ao outro aquilo que ele gostaria que fosse feito a ele. Então ele começa a mudar o seu comportamento, né? Então, numa negociação comercial, por exemplo, ao invés de explorar o outro, ele procura remunerar, né, de uma forma justa. Se é uma troca de bens, né, procura ser o mais justo na equivalência. Se é uma aquisição, procura pagar o preço que o serviço ou que o produto do outro realmente, né, vale dentro do que se estabelece, dentro do contexto onde eles se encontram. Então ele começa a ver essa condição, né, num relacionamento sentimental, ele valoriza o outro como ele gostaria de ser valorizado, faz ao outro aquilo que ele gostaria que o outro fizesse a ele, né, e deixa de cobrar perfeição do outro, porque ele reconhece em si ainda as suas dificuldades, né, os seus vícios, né, os seus problemas, e reconhece que o outro também carrega essas mesmas dificuldades, né, mesmas que eu digo assim, dificuldades como ele, né, não são as mesmas no sentido de serem iguais às mazelas de um e do outro, mas sim saber que existe também para o outro dificuldade, né, para vencer as suas más tendências, para se corrigir. Então ele começa a perceber que é necessário, né, tratar o seu irmão com toda a justiça, com todo o amor, com toda a caridade, né? E aí Kardec continua aqui, né? O homem, então quando nós estamos falando homem, falamos sempre sobre a questão homem-humanidade, né? O homem possuído, né, pelo sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, e sacrifica o seu interesse pela justiça, né? Então, ele vai entendendo, né, essa condição de que servir ao seu irmão, né, é algo que o espírito deve buscar por querer fazer o bem, né, e não como a gente às vezes é tomado ainda, né, pela ganância, né, pelo orgulho. Às vezes a gente vai colocar-se a serviço do outro, mas queremos algo em troca, né? Então, nós vamos muitas vezes levar o apoio a alguém que está com dificuldade e queremos fazer com que ela perceba que somos nós que estamos fazendo, porque em algum momento eu quero cobrar isso de volta. Em algum momento, na minha dificuldade, eu vou poder virar para ela e dizer assim: olha, você lembra lá atrás, quando eu, né, te ajudei, quando você precisou? Então agora eu estou precisando de você, né? Então, o que Kardec traz aqui no seu comentário, dizendo que o espírito encarnado, né, que ele já começa a entender a verdadeira caridade, servir ao seu irmão não é um ato, né, de negociação, não é um ato de troca, não é um ato de, né, servir com a intenção de depois ser servido nas suas necessidades.
ele faz isso porque ele gosta, né, de fazer, ele se sente bem fazendo. Ele fala, sacrifica o seu interesse pela justiça, né? Então ele observa, né? Por que que ele não vai levar vantagem em cima da necessidade do outro, né? Então muitas vezes uma pessoa está passando por um momento difícil, né? E às vezes tem que se desfazer de um bem em função de algum problema, seja ele qual for, de saúde, de endividamento, né? Então, e ele chega para um irmão e diz assim, olha, você não pode, né, adquirir isso aqui, né, que eu estou precisando me desfazer, que tenho essa condição, tenho um ente querido doente, eu preciso fazer alguma coisa. Então, ele está passando por uma necessidade e ali ele muitas vezes tem que sacrificar um bem. E aí, muitos de nós, às vezes, usamos este momento para, né, ser injusto. Então, um bem que vale, sei lá, 10, né? Como a gente vê a necessidade do outro, percebe que ele está dando, aí a gente quer oferecer 8, quer oferecer 7, né? Quer levar vantagem sobre a dor do outro, sobre a dificuldade do outro, né? Então, isso não é ser justo, né? Isso não é ajudar o seu irmão, né? Então, quando o espírito percebe, né, a sua relação com um todo, né, e o quanto isso está significando, muitas vezes a pessoa está se desfazendo de algo que ela tem, né, uma necessidade muito grande, às vezes precisa se desfazer de um veículo, né, só que ela depende do veículo para poder trabalhar, né, ela depende do veículo para levar um ente querido ao hospital, porque ele vive um momento difícil, né, de tratamento, mas ele precisa se desfazer porque precisa do recurso. Então, às vezes, uma pessoa comete injustiça, né, querendo se aproveitar da dificuldade daquele irmão. Então, ele precisa entender, né, que se ele realmente entende o valor da caridade, ele compreende que aquele irmão, num momento difícil, está precisando daqueles recursos e que um dia a vida pode colocar ele na mesma situação, né? Então, por que abusar do poder que lhe é concedido momentaneamente de ter o recurso para poder adquirir aquilo e querer explorar a necessidade do seu irmão? Então, isso é importante a gente entender que são passos, né, que a gente tem que refletir, né? Muitas vezes a gente está acostumado, às vezes vem, né, aquele ímpeto negociador, a gente quer ali levar vantagem em tudo por causa do nosso orgulho, mas quando nós estamos caminhando em direção ao bem, a gente precisa olhar isso com o olhar do espírito e não com o olhar da matéria, como foi falado nas categorias, né? Então a gente não pode olhar na vantagem, porque aquele bem eu posso adquirir ele agora dessa forma, explorando o meu irmão e nem ter tempo de usar, né? Eu compro hoje, acerto tudo, entrego o dinheiro para o meu irmão, ele vai seguir a vida dele, e aí essa noite a espiritualidade diz: você vai ter que voltar. E o bem que eu fiz tudo aquilo para poder levar vantagem vai ficar e eu vou ter que retornar ao mundo espiritual. Então, quando o espírito reconhece a sua condição de espírito e que ele precisa estar no comando da matéria e não a matéria, né, lhe comandando, ele então consegue ter mais paz, né, e mais harmonia para viver com o momento que nós estamos atravessando. Então Kardec aqui continua, né? Diz aqui, ele é bom, humano e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, né? Toda a humanidade. É isso que falta muito para nós hoje, né? Ele diz aqui, sem exceção de etnias ou de crenças, porque é isso que está faltando na humanidade, né? Aqueles que hoje detêm riquezas e poderes, eles discriminam, né? Eles isolam, eles exploram. Então, esses espíritos, em outras encarnações, vão ter que responder sobre as suas escolhas,
né? Então a humanidade não consegue se ver como uma grande família. Nós estamos vendo guerras acontecer nos dias de hoje, explorações, abusos, né, de todas as espécies. Então a gente fica muitas vezes bem constrangido com esse comportamento, né, dos dias atuais de alguns espíritos encarnados, né, que cometem aí muitas atrocidades, né, crimes bárbaros, né, tirando a vida dos seus irmãos, aproveitando-se da inocência, né, do seu irmão, e não se reconhece como uma grande família em Deus. Então, Kardec está aqui alertando, né, que uma pessoa de bem, ela já reconhece isso, né, ela já vê naquele que está caminhando ao seu lado como um irmão, né, e tanto ela que, né, está vivendo esse momento pode precisar da ajuda de um irmão, como ela ser chamada para ajudar um irmão em necessidade. Então isso, né, traria grandes benefícios para a humanidade, né? E é para isso que nós estamos caminhando. Nós estamos aí indo por uma condição de mundo regenerador, né, onde esse sentimento de uma grande família universal, uma grande família, né, na Terra, né, vai começar a fazer mais sentido. E a gente vai trabalhar isso de uma forma muito mais harmoniosa, né, muito mais amorosa. E aqui ele continua então, né? Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, né, como nós estávamos falando antes, né, ele olha essas coisas como um depósito do qual deve usar para o bem. E disso não se envaidece, porque sabe que Deus, que lhe os deu, também pode tirá-los, poderá tirá-los, né? Então, é aquilo que nós estávamos falando. Se o espírito que detém hoje a riqueza e o poder não compreender que isso é um empréstimo e muitas vezes uma provação para ele como ser espiritual, uma experiência corpórea, ele vai se deixar levar pelo orgulho e pelo egoísmo, né? Mas só que ele vai ter que responder isso mais lá na frente. Então, um espírito que já está colocando a sua condição espiritual acima da matéria, ele reconhece em Deus a superioridade, né? E reconhece que aquilo tem um propósito divino e não está para satisfazer o seu ego, não está para satisfazer a sua vontade, mas sim um propósito maior, né? Para que todos aqueles que estão ao seu redor possam, né, ser beneficiados de alguma forma. Nós lembramos sempre aqui que nós não falamos sobre a questão de sair distribuindo, né? Às vezes as pessoas confundem, né, a passagem do Evangelho do jovem rico, né, entendendo que Jesus mandava ali todos aqueles que fossem ricos, que saíssem, né, vendendo as suas coisas e doando. Nós já explicamos aqui, né, os nossos irmãos que trazem os ensinamentos do Evangelho, né, o que significou aquele ensinamento, não só para o jovem rico, como os apóstolos que estavam com Jesus. Mas isso nós temos aí os irmãos que mostraram, é só procurar aí nos vídeos, né, da Comunidade Espírita Caminheiros do Amor, que vai ter lá uma explanação sobre essa passagem do Evangelho. Então ele diz aqui: se a ordem social colocou homens, ou seja, pessoas, sob sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para lhes erguer a moral e não para os esmagar com o seu orgulho, né? Então, aqui, para o dia a dia comum, né, vamos colocar por uma condição corporativa, vamos dizer assim, é a diferença entre um líder e um chefe, né? Então, um líder, ele observa toda a sua equipe, né? Ele observa o esforço que todo mundo está fazendo para que todos cresçam, né? E ali ele também se sente inserido dentro desse contexto. Então, ele caminha junto com a equipe. Ele motiva, ele guia, ele orienta e faz parte da equipe, né? O chefe não. O chefe, ele fica no pedestal, né, e só dá ordem e pune aqueles que não cumprem a sua ordem e expulsa aqueles que ele julga não fazer parte, né, ali dos que atendem à sua vontade. Então isso é para nós refletirmos, né, no nosso comportamento, no nosso dia a dia. E ele diz aqui, né, é indulgente para
para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se recorda dessas palavras do Cristo. Que aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra. Né? A gente já falou um pouquinho lá no começo sobre essa condição, né, de reconhecermos no outro ainda a sua dificuldade, né, como nós temos as nossas. Então ele coloca aqui, não é vingativo, né, a pessoa de bem, ele dá exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para não se lembrar senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado assim como tiver perdoado. Respeita, enfim, nos seus semelhantes todos os direitos decorrentes da lei natural, como desejaria que respeitassem os seus. Então, essas são as características, né, de uma pessoa que já compreende o que é fazer o bem, o que é ser uma boa pessoa. Né? E aqui, para a gente encerrar, umas coisas para a gente poder refletir. Né? Então, diz aqui: a pessoa de bem, ela não nasce pronta. Né? Nós fomos criados por Deus simples e ignorantes para irmos adquirindo os valores, né, e compreendendo as coisas que serão necessárias para que nós nos tornemos, né, seres melhores no futuro. Então ela se constrói decisão após decisão, esforço após esforço e vida após vida. Né? Nós falamos aqui que somos seres espirituais numa experiência corpórea. A vida espiritual é uma só. A vida corpórea serão várias, né? Quantas necessárias forem para que eu consiga atingir o propósito divino, que é me tornar perfeito, é nos tornarmos perfeitos. Então Deus não espera perfeição imediata, mas um progresso sincero. Né? Então nós vamos aí, né, fazendo essa caminhada, né, em direção à perfeição. E o desafio é realmente esse, é irmos vencendo a nós mesmos. Né? Cada degrau que a gente sobe, né, na condição da hierarquia espiritual, né, são coisas difíceis que nós estamos deixando para trás, ou estamos dominando, e coisas boas que nós estamos adquirindo. Então nós temos que olhar aí, né, as coisas que nos elevam e as coisas que nos acorrentam, as coisas que nos impedem de crescer. Então, o que nos impede? Orgulho, egoísmo, ira, vaidade, rancor, os vícios e as coisas que nos elevam, a paz, o amor, as virtudes, né, a luz interior e essa evolução, né, fazendo aí a nossa reforma íntima. Então, que Deus nos abençoe. Espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho daquilo que entendi sobre os ensinamentos da espiritualidade com o Livro dos Espíritos, na questão 918. Então, um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.